E aí galera, bora para a próxima aula, parte 4. Vamos falar um pouquinho de vetores. Se inscreve no canal e dê o like, viu? Ah, não esqueça do café para programar. Então vamos lá pessoal, de volta à nossa videoaula de Portugal. E vamos começar com a quarta parte, né? Já vimos o básico de entrada e saída na primeira parte, variáveis e condicionais. Na segunda parte, começamos a ver os laços de repetição enquanto e faça. Na terceira parte, vimos o laço de repetição para. E agora vamos entrar em vetores. Esse é o próximo assunto que nós vamos ver aqui nas videoaulas de Portugal. Tá, vamos entender primeiro o que é vetor em programação, né? Porque eu acho que geralmente quando a gente fala vetor, quando se fala de vetores, o pessoal lembra logo de física, né? Mas o que vem a ser de fato vetores em programação? Então, primeiro, vamos recapitular, na verdade, como as variáveis funcionam em um programa, né? A gente viu isso na primeira aula, primeira videoaula. Você tem uma variável, por exemplo, eu tenho uma variável do tipo inteiro chamado nota. E essa variável pode ter um valor atribuído a ela, por exemplo, 10. Né? E aí você vai ter lá um espaço na memória do seu computador, no caso da memória RAM, com esse número armazenado, certo? Então, quando você declara a variável do tipo inteiro nota, seja no Portugal ou qualquer outra linguagem de programação, onde você declara as variáveis, o programa vai separar um espaço da memória para armazenar o valor daquela variável, correto? Beleza. E aí eu trago um problema em cima dessa questão da variável. Faça um programa que armazene as 5 notas de um aluno e calcule sua média. Então imagine que em um curso qualquer um aluno tem 5 notas em um semestre ou unidade, né? E você precisa fazer um programa que armazene essas 5 notas para calcular a média e também para ficar lá registrado na memória as 5 notas que o aluno tirou, certo? Então vamos imaginar um exemplo desse programa com o que a gente já viu até agora, né? Então eu tenho aqui esse código, eu declaro 5 variáveis, né, do tipo real, já que a nota pode ter décimos, né? Então tem que ser uma variável do tipo real. E aí eu tenho real, nota 1, 2, 3 até a nota 5. Então, eu declarei 5 variáveis e eu preciso pedir as notas ao usuário, né? E aí eu escrevo, digite a nota 1 e lê a nota 1, digite a nota 2 e lê a nota 2 até chegar na nota 5. Calma lá, você pode até argumentar, pô, mas você não acabou de ensinar na aula anterior nas 2 aulas anteriores sobre laços de repetição, porque você está reescrevendo o código? Aí eu lhe pergunto, você consegue fazer um programa usando laço de repetição, seja enquanto ou seja para, onde você consiga repetir esse escreva e esse leia para 5 notas, quer dizer, para 5 variáveis que você declarou, ou seja, na primeira iteração do laço, você vai ler a nota 1, na segunda iteração você vai ler a nota 2, até chegar na nota 5, você consegue fazer isso com para, com enquanto ou com faça? Pode pausar o vídeo, pensa um pouquinho aí, depois você volta. O problema aqui é o seguinte: quando a gente usou o laço de repetição, tanto seja o enquanto, quanto faça, quanto para, a gente tinha uma variável que era contadora, né? Essa variável tinha sempre o mesmo nome. A gente usou contador no primeiro exemplo e usou i no exemplo do para. O problema aqui é que eu tenho 5 variáveis com nomes diferentes. Como é que eu vou fazer um leia e mudar o nome da variável aqui dinamicamente? Não vai dar para fazer isso, entendeu? Então, por isso que eu não usei o laço de repetição aqui nesse exemplo. Ou seja, essa situação me traz 2 problemas. Primeiro, eu tenho que declarar 5 variáveis ao invés de uma. E eu não consigo usar os laços de repetição justamente por causa disso, porque eu tenho 5 variáveis com nomes diferentes. Então, como é que a gente vai resolver isso? Resolver com vetores. Então, primeiro, vamos entender o que é um vetor, o que são vetores em programação. Enquanto que as variáveis ela tem um espaço único de memória, né? A gente viu lá que na variável eu declarei uma variável do tipo inteiro, tinha um bloco lá de memória, né? Um espaço da memória para aquela variável. Quando eu declaro um vetor, eu possibilito que eu tenha mais espaços de memória para a mesma variável. Então, repare esse exemplo aqui, eu tenho real, nota, e tem uma coisa diferente, que é o quê? O número 5 entre colchetes. Tá? O que quer dizer isso aí? Quando eu declaro a variável dessa forma,
eu estou informando ao sistema, né, o programa, que eu quero criar uma variável chamada nota do tipo real, mas que esta variável tenha 5 espaços de memória para poder armazenar meus números, né? Eu coloquei aí 5 notas quaisquer, né? Só para ilustrar. Então, ou seja, eu tenho uma variável só, que é a variável nota. No outro exemplo aqui eu tinha 5 variáveis diferentes. Agora eu tenho uma variável só, e essa única variável pode armazenar 5 dados diferentes, né? 5 números. Então você já vê que você já expande aí a funcionalidade da variável, né? Você agora, antes você tinha só espaço para um número, agora você tem espaço para 5 números. Beleza? Tá, e como é que eu vou usar isso? Eu vou ter que usar as posições desses espaços de memória. Então repare, eu tenho 5 espaços na variável nota, e eu tenho o primeiro espaço, que eu indico como posição 0. O segundo espaço eu indico como posição 1, até o último espaço, que eu vou indicar aqui como posição 0. Detalhe, começa a contar do 0, certo? Então o vetor, o índice do vetor, na verdade esse número aqui, 0, 1, 2, 3 e 4, indicam as posições dos espaços de memória no vetor e são chamados de índices. Então, se eu digo vetor nota índice 1, é esse número aqui, 8.5. Vetor nota índice 3 é o número 7.9. Vetor nota índice 4 é o número 9.2. E preste atenção, se começa no 0 e eu tenho 5 espaços, eu vou do 0 até o 4. Da mesma forma, se eu criar um vetor com 10 espaços, vai do 0 até o 9. Se eu criar um vetor com 30 espaços, vai do 0 até o 29. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou enfatizando isso porque é um erro comum a pessoa, por exemplo, criar um vetor aqui com 5 espaços, como esse daí, e tentar acessar o índice 5, né? Só que não existe índice 5, só vai até o 4, tá certo? Então, como é que a gente vai usar isso na prática? Vamos lá. Primeiro, eu vou criar esse vetor real nota 5, certo? Se eu tenho 5 espaços, eu tenho os índices de 0 até 4. Eu posso usar o vetor de várias formas. Primeira forma, eu posso atribuir valores manualmente. Por exemplo, nota 0 é igual a, vamos só ver com o número 10, né? Nota 1 é igual a 8,5. Nota 2, se não me engano, foi 9. Nota 3 foi 7,9. E nota 4 é igual a 9.2. Esse código aqui, ele está só criando os vetores, criando o vetor, que isso na verdade é um vetor, né? Com 5 posições, é o que está aqui na linha 5, né? Eu crio um vetor chamado nota tipo real com 5 posições, e das linhas 7 até a linha 11, eu estou atribuindo valores manualmente. Claro que a gente não vai usar dessa forma no programa, só estou demonstrando as possíveis formas que você tem para colocar valores dentro do vetor, certo? Tá, beleza. Eu estou atribuindo valores no vetor. E como é que eu faço para ler os valores? Tá, eu estou atribuindo valores às posições do vetor. E como é que eu faço para ler os valores? Você vai fazer que nem você faz com variáveis normais. Por exemplo, eu quero escrever o valor que está no índice 2 do vetor nota. Escreva nota 2. Ou seja, eu chamo a variável que representa o vetor e coloco o índice que eu quero ler entre colchetes. Da mesma forma como eu coloco o índice entre colchetes para fazer uma atribuição, eu uso o índice entre colchetes para fazer uma leitura. Se eu rodar esse programa, vai aparecer 9.0, que é justamente o valor que está no índice 2 do vetor nota. Beleza? Tá ok? Só que eu não vou usar esse programa assim, dessa forma. Eu quero resolver aquele problema que é o que? Ler as 5 notas e calcular a média entre elas. Então, primeiro, o que é que eu vou fazer? Vou usar um for, né? Uma aplicação do for. Eu sei que tem 5 notas para ser lidas. Então, eu tenho um começo, um fim. Vai começar no índice 0, termina no índice 4. Então, eu vou usar uma estrutura de repetição para. Por quê? Eu tenho 5 números para serem lidos, começa do 0 até o índice 4, então eu vou usar um para que é justamente para a contagem, como a gente viu na aula anterior, né? Então, primeiro eu vou declarar o meu contador, vai ser o i, e eu faço para i é igual a 0, i menor que 5,
i++. Lembrando que se eu usei o i menor que 5, ele vai contar do 0 até o 4, que é justamente o que eu quero nesse vetor, que o primeiro índice é o 0 e o último índice é o 4. Então, vou fazer o seguinte, vou fazer um escreva, digite uma nota. E aí eu vou fazer o leia. Então, qual foi o problema do leia quando eu estava lá na apresentação? Eu não consigo fazer o leia mudando o nome da variável, mas eu consigo fazer o leia mudando o índice do vetor. De que forma? A variável é nota, não vai mudar o nome, mas o índice eu posso mudar usando o meu contador i. Então, repare o que vai acontecer aqui. O i vai começar no 0, correto? Ele vai pedir uma nota e vai fazer o leia com nota 0, ou seja, esse número que o usuário digitar vai para o índice 0 do vetor nota. Aí o para vai incrementar o i vai virar 1, vai pedir uma nota e vai fazer o leia nota 1, até chegar no índice 4, né? O i vai ser 4 e vai fazer o leia nota 4. Então repare que eu consegui resolver o problema da leitura com variáveis, né? Eu não podia mudar o nome da variável no leia, mas eu posso mudar o índice de um vetor. Então eu consigo ler as 5 notas, fazendo a repetição com para e colocando em um vetor, certo? Então, se eu fizer aqui um escreva, por exemplo, só para exemplificar, escreva nota 2. Né? O programa não vai ficar assim não, é só para mostrar um exemplo. O que vai acontecer? Eu vou ler 5 notas e escrever a nota 2. Vamos só testar aqui, né? Digite uma nota. 7, 9, 8,5, 5 e 6. Aí eu pergunto, qual nota vai sair no escreva? Pense aí, viu? Saiu a nota 8,5. Por que saiu a nota 8,5? O índice 2 é o terceiro elemento do meu vetor, porque eu tenho o 0, o 1 e o 2. Então, o índice 2 é o terceiro elemento do vetor. Tá certo? Bem, já sabemos como fazer a gravação, a atribuição de valores e a leitura de valores no vetor. Vamos continuar o problema. O problema diz o quê? Que eu tenho que pegar 5 notas e calcular a média, né? Então, vamos lá. Eu vou criar uma outra variável para ser a média. E vou precisar também de uma variável chamada total. Então, o total tem que começar em 0, porque se eu vou fazer a média, eu tenho que somar o total das notas e depois dividir por 5. Né? Então, se eu vou somar o total das notas, tem que começar com 0, né? Obviamente. Então, total é igual a total mais nota i. O que é que eu estou fazendo nessa linha? Na repetição do para, eu peço a nota, gravo a nota no índice aqui do vetor, pelo leia, e imediatamente eu pego essa nota que foi lida, que já está lá nesse índice i, somo com total e pego essa soma e guardo na própria variável total. Né? Então, total começa com 0, se eu digitar uma nota 8, vai ser 0 mais 8, 8. Se depois eu digitar uma nota 7, vai ser 8 mais 7, 15, e assim sucessivamente até terminar o meu para. Ao término do para, total vai ter a soma de todas as notas que foram digitadas pelo usuário. Eu posso calcular a média agora, né? Média é igual a total dividido por 5. E aí eu vou escrever o resultado, né? Média do aluno, média. E vou colocar a variável média aqui, né? Certinho? Vamos testar o programa. Vou digitar aqui, então, 7, 8, 6, 9 e 7 de novo. A média do aluno, 7,4. Então, ele fez o quê? Somou tudo, dividiu por 5 e calculou a média tranquilamente. Pode só para conferir se está correto. Se eu colocar o mesmo número em todas as notas, vai dar 8 justamente. Digitei só 8, a média é 8. Então, resolvemos o problema usando vetores e, junto com ele, o para fazer a repetição, né? Para não ter que ficar toda hora digitando escreva, digite nota, escreva, leia, escreva e leia. Então, novamente, o para nos ajudou na solução do problema. Então, recapitulando, usei um vetor, chamei de nota, com 5 elementos, fiz o para, inicializando o i em 0 e até enquanto for menor que 5, para fazer a leitura das notas e, ao mesmo tempo, fazer já o cálculo do total. Certo? Lembrando que no vetor os índices começam a contar de 0. Então, por isso que eu tenho que começar aqui o meu para com 0. Beleza?
Então você tem 5 posições, o último índice é 4. Você tem 10 posições, o último índice é 9. E assim sucessivamente. Tranquilo? Então beleza, estamos aí com o vetor no Portugal. Ah tá, inclusive no Portugal Studio tem uma coisa aqui que eu não mostrei para vocês. Aqui do lado eu tenho as variáveis, né? E tá vendo que eu tenho aqui o vetor, nota, tá vendo? Se eu arrastar ele aqui para baixo, vai aparecer justamente um espaço com 5 posições, né? Que vai do 0 até o 4. E se eu não me engano, quando você roda o programa e digita os números, ele já vai aparecendo lá, tá vendo? 7, 6,5. Então você sabe em tempo real aí o número que está entrando no vetor. Aparece aqui do lado, os 5 números no caso. Isso aqui facilita bastante na hora que você estiver tentando achar alguma falha no seu programa, né? Tentando o que chama de depurar o programa. Certo? Beleza. Um segundo problema, só para a gente dar uma prática aí em vetores, né? Faça um programa que registre as temperaturas máximas de 10 dias e em seguida calcule a temperatura média dos 10 dias, a máxima e a mínima. Tá, só para explicar, pode ter ficado meio confuso. O programa vai calcular, vai pedir ao usuário as temperaturas de 10 dias, vai ser do primeiro até o 10º dia, e no final vai ter que dar a média, a máxima e a mínima. Repare, esse problema é bem parecido com o problema da nota, que a gente tem a média aí, né? Vai ter que mostrar no final a maior de todas e a menor de todas, né? Vamos lá. Então vou começar fazendo o seguinte, vou usar esse programa como ponto de partida, né? Criar o vetor temp com 10 posições. E eu vou fazer aqui o meu para i menor que 10. Então digite uma temperatura. Então, algumas modificações normais aqui, né? Então foi o que a gente fez até agora, né? Mudei a variável para temp, né? Já que agora a gente vai pegar a temperatura. Posição 10, né? 10 posições. Mudei o for para ficar de acordo, né? Com o tamanho do vetor. Mudei aqui a mensagem do escreva, né? Mudei as variáveis. Tá certo. E a média vai ser o total dividido por 10 agora, né? Então, média das temperaturas. Tá. Então, ou seja, até agora eu só mudei nomes, né? Palavras e variáveis no programa, né? Porque está calculando a média. O que eu preciso agora? Eu preciso agora pegar a maior temperatura de todas e a menor de todas. Então, uma forma simples de fazer isso. Criar a variável maior e a variável menor. Da mesma forma que eu inicializo o total com 0, a menor vai ser maior, quer dizer, vai ser igual a 0, e a menor vai ser igual a 100. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu vou fazer agora um condicional dentro do meu para testar se a temperatura que o usuário digitou é maior que a maior de antes ou menor que a menor de antes. Como assim? Veja só. Li a temperatura, somei com o total. Eu vou fazer o seguinte, se temp i for maior que maior, maior é igual a temp i. O que é que eu estou dizendo aqui? Ó? Essa variável maior vai registrar a maior de todas as temperaturas. Vamos dizer que a maior de todas tenha sido 20 graus. E aí, em seguida, o usuário digitou 25. Então, ele vai testar. O número que o usuário digitou, no caso 25, for maior, é maior que a variável maior, que no caso era 10, perdão, que no caso era 20, verdadeiro. Então, ele vai trocar. Ó. Então, se a maior era 20 e o usuário digitou 25, a maior agora é 25. Se lá na frente ele digitar um 30 é maior que 25, então maior agora passa a ser 30, certo? Então esse condicional aqui, esse se, está testando se a temperatura que o usuário digitou é maior que a temperatura que está registrada na variável maior. Beleza? Tá, então por que maior começou com 0? Porque maior tem que começar com algum número. Se eu não inicializar a variável, o Portugal não vai saber qual número vai estar na variável maior e pode dar um erro aqui, né? Eu inicializar com 0, que seria o que? Entre aspas, a menor temperatura possível, né? Tá, vamos botar então menos 20, né? Pode ser que você esteja num lugar aí que tenha temperaturas negativas. Aqui na Bahia está muito longe de ter temperatura negativa, né? Aqui é só calor. Mas enfim, começar com menos 20, supondo que não tenha nenhuma temperatura abaixo de menos 20. Se você imagina que mas o cara pode estar menos 25, menos 30, pense num número aí que não tem como ter uma temperatura menor que essa, né?
Enfim, por que tem que ser um número pequeno? Porque logo quando a gente dá a primeira temperatura, essa primeira temperatura já vai ser maior que o número inicial, menos 20, e você já vai ter lá o primeiro registro do maior, né? E aí assim que ele for digitando outros números, ele vai sempre comparando se for o maior com o maior de todos. Da mesma forma tem o menor. O menor começa com 100. A gente sabe que aqui no planeta Terra, pelo menos, não tem como você chegar a 100 graus de temperatura, né? No ambiente. Eu acho, não sei. Então eu faço a mesma comparação, né? Se temp i for menor que menor, faço a mesma troca, né? Menor é igual a temp i. Então repare, esses dois cis aqui vão testar se o valor que o usuário digitou é maior que o maior registro de todos e também se é menor que o menor registro de todos, né? E aí ele faz a troca se for o caso. E no final, já tenho aqui a média, vou escrever a máxima, né? A maior temperatura de todas. A maior de todas foi, eu vou colocar aqui maior, vou botar um barra N para pular a linha, né? Para ficar mais organizado. E depois escreva a menor de todas foi menor. Vamos testar? Então, veja a temperatura. Lembrando que ele vai perguntar 10 números. Vou botar aqui 30, 31, 30.5, 32, 32.3, 29, 28. Vou botar um 25, vai ser a menor. A maior, vou dizer que foi um 35, 34. Pronto. A média das temperaturas foi 30.7. O cálculo da média a gente já viu com a nota, né, que está funcionando ok. A maior de todas foi 35, como eu coloquei aqui 35 maior de todas, né, está batendo certo. A menor foi 25, também bateu certo. Então, o programa está ok, funcionando certinho, né? Então, recapitulando, foi o que fizemos aqui. Criei um vetor temp com 10 posições, variável para a média, para o total, para o maior e para o menor. Contador inteiro é i. Inicializei o total com 0, que vai ser a soma de todas as temperaturas. Maior começa com um número bem baixo, para você conseguir pegar a maior temperatura. Menor começa com um valor bem alto também, pelo mesmo motivo. Tá, por que maior não poderia começar com 100? Porque se o maior for 100 e o cara digita 35, 35 não é maior que 100. Então o programa não ia registrar esse 35 como a maior temperatura. Da mesma forma, se o menor fosse 0, menos 10, aquele 25 não ia entrar no menor, porque 25 não é menor que 0, certo? Então por isso tem que ser o maior número bem baixo e o menor número bem alto na inicialização. E aí eu tenho o meu para, começa com 0 até menor que 10, já que o vetor são de 10 posições. Faço escreva para pedir a informação, faço leia usando o índice aqui, o contador como índice do vetor, faço a soma do total e os dois cis para verificar se a temperatura que ele digitou é maior que a maior de todas registrada e menor do que a menor de todas registradas. Calculo a média e no final exibo a média, o maior e o menor. Certinho? E aí resolvemos o problema. Tá, aqui também encerramos essa... Tá um erro aí. A quarta parte, na verdade. Encerramos a quarta parte, que foi os vetores. Foram com os vetores. E espero que vocês tenham acompanhando bem aí, né? Se vocês não entenderam alguma coisa, volta o vídeo. Se gostaram, dê um like para eu ficar sabendo que vocês gostam desse tipo de conteúdo. E até a próxima.